amigo Jesus, aos dirigentes espirituais da nossa casa, rogamos a permissão para o início dos estudos do dia de hoje. Ilumine o nosso amigo orador, a todos aqueles que se encontram aqui presentes e aqueles que porventura não puderam estar aqui conosco no dia de hoje. Rogamos que essas palavras se façam claras nas nossas mentes, para que possamos compreender com clareza e exatidão os ensinamentos da doutrina que será nos passados no momento de agora. Com esses pequenos pedidos, damos por iniciado os estudos do dia de hoje. Assim seja. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 15. Em qualquer circunstância, espera com paciência. Se alguém te ofendeu, espera. Não tomes de esforço a quem já carrega a infelicidade em si mesmo. Se alguém te prejudicou, espera. Não precisas vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça. Se sofres, espera. A dor é sempre aviso santificante. Se o obstáculo te visita, espera. O embaraço de hoje, muitas vezes, é benefício amanhã. A fonte, ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano vasto. A árvore, prestando incessante auxílio, espera pela flor e ganha a bênção do fruto. Todavia, a enxada que espera e move adquire a ferrugem que a desgasta. O poço que espera, guardando águas paradas, converte a si próprio em vaso de podridão. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera, fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime em luminosa realização. Olá, pessoal. Muitas bênçãos de Jesus sobre todos nós. Jesus foi autor de várias frases de impacto durante a sua existência, como Cristo aqui na Terra. Jesus, de uma profundidade de conhecimento, de altíssima profundidade filosófica, ele conseguiu elaborar coisas que mexeram com os raciocínios de muitas pessoas, desde a sua época e até hoje mexem. E nós analisaremos hoje uma das frases de Jesus que foi: meu reino não é deste mundo. Uma colocação que foi incompreendida por muitas pessoas. Muitas delas não compreenderam mesmo pela superficialidade dos seus conhecimentos naquela época. Mas muitas pessoas não quiseram entender por conveniência, porque aceitar que havia um reino paralelo ao reino material que eles estavam acostumados era algo que confrontava interesses. Então, essa frase ela foi registrada no Evangelho de São João. Ela está no capítulo 18 de São João, é um capítulo longo, e no versículo 36, essa frase. Em qual contexto ela foi colocada por Jesus? Ele não falou isso aleatoriamente. Pouco tempo antes, pelo modo como as Escrituras colocam, parece que foi um dia antes, Jesus entrou em Jerusalém. Era a época da Páscoa. E a chegada de Jesus a Jerusalém causou um alvoroço popular, porque Jesus tinha muitos discípulos e esses discípulos festejaram a chegada de Jesus. Estavam felizes com Jesus chegando a Jerusalém. Mas em contrapartida, isso incomodou os líderes locais, principalmente os sacerdotes, os líderes religiosos. Esses líderes religiosos, eles também, além da questão da liderança da religiosidade, eles também acumulavam poder político e econômico. E, naturalmente, essas duas coisas, a política e a economia, repercutem na sociedade.
de forma direta. Então eles tinham um poder, uma ascendência muito grande sobre a população. E esses sacerdotes estavam intimidados com a presença de Jesus. Ela incomodava, porque eles tinham receio que Jesus tomasse o poder que eles detinham. Então eles enxergaram na chegada de Jesus a Jerusalém como se fosse o prenúncio de uma guerra civil, como se Jesus fosse um subversivo que estava ali para desafiar e tomar o poder que eles tinham nas mãos. Então esses sacerdotes, que tinham influência muito grande, inclusive com o imperador de Roma, eles estimularam a condenação de Jesus. E aconteceu uma sucessão de fatos. Jesus foi levado à condenação, inicialmente a Pilatos, que tinha o poder de julgamento, o poder judicial, para que condenasse Jesus. Os sacerdotes aguardavam que Pilatos desse a frase condenatória para eliminar Jesus do cenário e com isso banisse o perigo de uma retomada de poder, de uma tomada de poder. Mas Pilatos, a história de Pilatos é uma história muito curiosa mesmo, porque todas as vezes que a gente analisa as colocações, os posicionamentos de Pilatos, nós vemos Pilatos balançado, em dúvida. Ele não agiu com certeza em nenhum momento. E Pilatos aparece mais de uma vez nesse cenário de condenação de Jesus. Então, inicialmente, Pilatos tem contato com Jesus e procura ouvi-lo. Por que está acontecendo isso? E querendo que Jesus se condenasse. Ele queria ver alguma contradição da parte de Jesus para que ele tivesse subsídio, Pilatos, tivesse subsídio para fazer uma condenação com convicção, mas não conseguia. Aí, não tendo detectado contradições, incongruências nos posicionamentos de Jesus, Pilatos fez o quê? O primeiro ato de covardia. Ele encaminhou Jesus para ser julgado por Herodes. Ele chega a Herodes, Jesus foi levado, isso tudo muito rápido, no mesmo dia, possivelmente. Herodes recebe Jesus com muita fúria, condenando já verbalmente Jesus, desafiando, afrontando Jesus, porque ele fora informado, Herodes, que Jesus era um ser perigoso, que ele era um mobilizador social, que ele era uma pessoa que queria tomar reino. E Herodes começa a desafiar Jesus e pedir que ele faça milagres para comprovar que ele era o Messias, e Jesus ali quietinho. Jesus já estava em estado muito difícil fisicamente, porque quando ele estava diante de Pilatos e Pilatos mandou para Herodes, ele já começou a ser torturado. Foi naquele momento que ele recebeu a coroa de espinhos. E além disso, ele foi açoitado por soldados. Eles usaram um instrumento para chicotear Jesus. Amarraram num pilar e começaram a chicotear. Não era um chicote comum, era um chicote requintado para torturar mesmo. Foi descoberto depois, alguns anos depois, por arqueólogos, um exemplo desse tipo de chicote, e viram que ele tinha nas pontas pedaços de ossos e bolinhas de chumbo para ficar mais pesado. A intenção não era só machucar a pessoa pela dor, mas também cortar os músculos onde o chicote batia. E Jesus havia sido submetido a esse chicoteamento já inicialmente e estava com a coroa de espinhos na cabeça, diante de Herodes. Herodes desafiando Jesus e não consegue também flagrar nada. E ele fala: eu tenho o poder de condená-lo. Nesse momento, Jesus levanta a cabeça, lança um olhar para Herodes. Esses olhares de Jesus são coisas que eu tenho extrema curiosidade, particularmente, de saber como eram, porque eles certamente eram acompanhados de um magnetismo extremo, capaz de calar pessoas furiosas. Então Jesus serenamente ergue os olhos, olha para Herodes e diz: você não tem o poder
de me condenar. Você não recebeu do alto esse poder. Herodes, então, fica altamente desconcertado, não consegue ter mais nenhuma palavra para afrontar Jesus. Chama um dos soldados e diz: devolva Jesus para Pilatos, com a seguinte orientação: é tempo de Páscoa. A nossa tradição diz que na Páscoa nós podemos libertar um dos condenados. Talvez assim a gente consiga libertar Jesus. Olha também, assim como Pilatos, o quanto Herodes foi frágil. Ele tinha o poder. Com uma palavra no seu julgamento, ele poderia libertar Jesus, mas foi fraco a pressão que estava sofrendo também dos sacerdotes convenientes. Os sacerdotes que eram contraditoriamente os líderes religiosos, as pessoas de quem se esperava que proclamassem a paz, que defendessem justiça, que não se incomodassem com perigos de perda material, que poderiam compreender mais a profundidade da intenção de Jesus, que não era tomada de poder material, mas não. Eram sacerdotes, apesar de tudo isso, bastante convenientes materialmente, e por isso estavam com receio de perderem o seu poder. Nós julgamos com nossos pensamentos hoje o comportamento deles, mas estamos hoje no século XXI. Passaram-se muitos anos e esse comportamento infelizmente se repete. Quantos líderes religiosos hoje abusam da boa-fé de fiéis, ingênuos, para fazer mau uso do dinheiro que recebem? É a mesma coisa. Quantos líderes religiosos altamente afinizados pelo poder material, pela materialidade? Enfim, fecha-se o parêntese apenas para dizer que, apesar de tantos séculos de caminhada, de trajetória que nós tivemos, nós hoje repetimos erros iguais àqueles que nos impressionam no passado. Não só os líderes religiosos, mas todos nós. Então, retomando a história, Jesus foi levado novamente à frente de Pilatos. E Pilatos, que já estava inicialmente desconcertado, ficou mais desconcertado ainda quando teve à sua frente Jesus mais uma vez. E Pilatos não tinha nada que o convencesse que Jesus fosse um bandido, fosse um subversivo, fosse um transgressor das leis. Ele não conseguia enxergar isso. Pilatos, essa figura histórica foi lembrada depois por Jesus. Jesus, ele conhecendo a fragilidade de Pilatos, sabia que Pilatos não ia suportar muito bem, e Pilatos teve um fim muito trágico, porque ele ficou com um remorso muito grande por essa omissão que ele teve nos episódios da condenação de Jesus. Então Jesus, depois um livro maravilhoso, um romance lindo, do autor André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius, chama-se O Amor Jamais Te Esquece. Jesus entregando para um discípulo tão amoroso a guarda de Pilatos. Muito bonita a história, muito comovente, muito emocionante. Então Pilatos, covarde, com Jesus à sua frente, não vendo pecados naquele homem, ele pergunta ao povo, resolve perguntar ao povo o que fazer. Mas ele perguntou de uma maneira diferente. Ele decidiu chamar um bandido para colocar ao lado de Jesus, para que o povo optasse por qual dos dois eles queriam que fosse libertado, qual dos dois deveria ser libertado. Esse bandido era Barrabás. A história não narra muito bem quais foram os crimes de Barrabás. Há relatos de autores que dizem que Barrabás não foi um criminoso, um ladrão comum. Parece que o erro de Barrabás, ele estava preso porque ele desafiou o poder romano. Ele tentou promover uma revolução civil e por isso estava preso. Essa é uma das interpretações que é bastante plausível. Mas o fato é que estava Barrabás ao lado de Jesus, ali no palanque, e Pilatos então
deixa a população: quem vocês querem que seja libertado, Jesus ou Barrabás? E no meio da população estavam infiltrados exatamente quem? Os sacerdotes, os rabinos, os líderes religiosos. E o povo tinha constrangimento pela presença deles. Eles inspiravam receio. Como que eu vou falar uma coisa que vai desagradar esses líderes religiosos que são os senhores do templo? Então induziram a população e todos optaram pela soltura de Barrabás. Daí veio a condenação de Jesus e toda a sequência do caminho de sacrifício que nós conhecemos. Então ele colocou numa dessas passagens a frase: meu reino não é deste mundo. E as pessoas não entenderam o significado do reino de Jesus. O que nós estamos até hoje defendendo para explicar e fazer entender o significado da sua intenção. O reino de Jesus, o que significa? É o reino de justiça. Ele falava do reino de Deus. Ele, naquela sua ligação direta com o Pai, na sua intimidade com Deus, ele queria defender isso, fazer as pessoas terem um alento de que existia um reino que não era de dor, de tragédia, de exploração, como esse reino material que elas conheciam, mas um reino de luz, o reino de justiça, onde se falava a palavra da fraternidade, do amor em todos os sentidos. E ele veio representar esse reino para a gente. Allan Kardec, quando foi codificar a doutrina espírita, ele didaticamente colocou alguns temas e discorreu sobre alguns temas também com bastante propriedade e deixava livre para a interpretação dos espíritos, de acordo com as manifestações que ele recebia. E no capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele aborda exatamente esse tema: meu reino não é deste mundo, interpretando essa frase com várias colocações brilhantes. E esse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é encerrado com uma mensagem de uma rainha desencarnada, contando sobre a realeza terrestre. Quem melhor que um rei ou uma rainha poderia interpretar o que é um reinado? E essa rainha, depois de desencarnada, ela compreendeu o tanto que esse reinado material é efêmero, é passageiro. E o reinado que prevalece em nossa vida é o reinado de Deus, o reinado divino, compreendido pelas coisas puras, pelas boas intenções de Deus conosco. Esse é o verdadeiro reino que Jesus quis falar, o reino que não é deste mundo, o reino que ele pregou em toda a sua existência. Estamos até hoje caminhando para a conquista desse reino entre nós. Muita paz, muitas bênçãos, muita proteção de Jesus em todos os nossos dias e em todos os nossos empenhos. Muito obrigado. Vamos agradecer esse momento maravilhoso, as bênçãos que recebemos pelo estudo,
pela música, pela prece e pela união na fé, na esperança, na razão e em dias melhores. Que Jesus abençoe a todos, que ilumine o nosso planeta na sua luz, na sua graça, que todos possamos ser amparados, fortalecidos e abençoados. Que assim seja.